Nota prévia. Algumas das pessoas que entrevistámos nesta série falam em inglês. Se preferires uma versão dobrada em português, procura o canal Extras do Fumaça na tua aplicação de podcasts ou vai a fumaca.pt. A lista de espera presa à parede, onde cada um escreve um nome consoante chega, tem mais nomes do que os dedos das mãos podem contar. São 3 da tarde de segunda-feira, dia 8 de abril, e estão mais de 30 pessoas dentro da sala, num prédio na Baixa de Lisboa. Estão principalmente homens, mas também famílias, mulheres grávidas e crianças. As cadeiras estão já preenchidas e a sala está cheia. Tão cheia que há gente de pé à porta em direção às escadas do prédio. Uns ouvem música com headphones, outros olham para o chão, cabisbaixos, outros vão suspirando regularmente, como se isso ajudasse a passar o tempo. Ao centro, numa mesa atolada de papéis e dossiês, tão preenchida que não consigo perceber se é de madeira, se o que é, estão sentados 2 homens que parecem gerir as operações. Um fala português, o outro traduz em nepalês para um casal de imigrantes que traz uma bebê ao colo. Os 2 homens são Timóteo Macedo e Om Kharti. Timóteo é fundador e presidente da Associação Solidariedade Imigrante, ou SOLIM, integrante do Conselho para as Migrações, tutelado pelo Alto Comissariado para as Migrações, o ACM, e membro do Bloco de Esquerda. Om Kharti, nepalês, trabalha no atendimento da SOLIM. É ele que me diz que Danjits e Alaj, originais da região de Punjab, na Índia, chegaram a Portugal a 5 de janeiro de 2018. Waiting near about 7-8 months. Danjits diz-me que há já 7 ou 8 meses que espera uma resposta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou SEF, o Serviço do Ministério da Administração Interna, que gera concessão de autorizações de residência a imigrantes no país. Dada a amostra de pessoas que estão hoje na sede da SOLIM, 7 ou 8 meses parece pouco. A maioria chegou a Portugal há mais de 2 anos e espera documentação há mais de 1. Alaj, a sua companheira, segura a filha de 3 meses ao colo enquanto entrevista o Danjits. A bebé nasceu em Portugal, mas não tem nacionalidade portuguesa. When is your next meeting appointment at SEF? When? 12 April. April? Yes. Oh, okay. Like 2-3 dias depois. Okay. Friday. Oh, on Friday? Yes. Oh, and do you think that will be done? Oh, no. Done. Yeah? Yeah. The last appointment? Yes, last. You hope. Mas nem a esperança os ajudou. Uma semana mais tarde, confirmou-me que ainda não foi desta que conseguiu os documentos. Na mesma sala estava também Prabhu Thapa, do Nepal, que já vai no 2º processo junto do SEF. Chegou a Portugal em dezembro de 2015 e na primeira vez o seu pedido foi rejeitado. E depois? Agora para esperar para a residência. Ok. Mas ainda não sei quando tempo precisa para esperar. Esse é o problema. Mas estás à espera? Sim, agora está 13 anos e 6 meses. Já passou. Ainda não tem nada. Só trabalhar. Independentemente do nível de português que tenham, há uma palavra que todos os imigrantes indocumentados do país parecem saber: esperar. Meu nome é Atikur. Atikur. E de onde é que tu és? Bangladesh. E aqui em Portugal está aí 3,5 anos. Estou a esperar para a residência pela primeira vez. Atikur é só mais um à espera. Viveu 4 meses na Zona dos Anjos, em Lisboa, e agora está em Vila Franca de Xira, onde trabalha num restaurante de comida portuguesa. Depois esperei, então não tem nada. Ele a esperar, ok. Então 2018, em fevereiro, tem a marcação para 123 e marca Espombal. Ok, esperei 9 meses, depois bora. Então esperei, expliquei ao chefe quantos costumei, depois eu esperei. 2-3 meses, não preciso muito, ok, tá bom, sabe, ponto. 3 meses, embora Lisboa, marca Espombal, o que é que tem? Esta não está pronta ainda, analisa-se, é isso. E agora? Agora só esperei, o que é que fazer, não sei. Agora que eu Outra não... palavra é espera. Atikur e Prabhu têm família nos países de origem, que sonham poder trazer para Portugal. A vida é boa, mas estou sozinho, dizia-me um deles. É muito complicado. E tu podes voltar ao Bangladesh? Ver a família? Sim, eu esperei para a minha família, até e Não, mas tu podes ir lá? Não. Não, dá-se também do... Sem cartão, Nada. não pode ir Não, precisa... nada. Bora aí Bangladesh. Então estás preso? Sim, preso, igual a preso. Atikur, Prabhu, Danjits e Alaj são apenas 4 de milhares de imigrantes indocumentados em Portugal, presos no país à espera de uma resposta do SEF. Em junho de 2018, o governo assumia que existiam pelo menos 30 mil pessoas sem papéis.
No mesmo ano, regularizaram-se 16.500. Mas segundo a Solidariedade Imigrante, hoje ainda há perto de 15.000 imigrantes em situação irregular no país. Todos os dias, dezenas passam pelos seus escritórios à procura de ajuda para preencher papéis ou simplesmente na esperança de que haja novidades. Mas quase nunca há. Para muitos, a luta por documentos é a viagem mais longa das suas vidas, mesmo que tenham deixado as suas famílias a milhares de quilómetros de distância. A história de Abid, que vos vou contar a seguir, é um exemplo desta luta. A série Aquilo é a Europa é uma história sobre a Europa Fortaleza. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Parte 2. Abid. Foi em 2016 que Mohammed Abid Khan decidiu vir para a Europa. Tinha algum dinheiro de parte de negócios que geria no Paquistão, onde vivia desde os 7 anos, depois de ter nascido na Índia, e fez a viagem. Why did you come to Europe first? Because in Pakistan, there's a lot of problems there. No Paquistão havia muitos problemas, principalmente a falta de segurança. Diz-me Abid enquanto falamos num pequeno café perto da Praça de Espanha, em Lisboa. As suas filhas mais novas, gêmeas, tinham nascido há 3 anos e a cidade onde vivia não era certamente o sítio onde queria vê-las crescer. So this is the reason I came. I need to give my children secure future. You know, if I'm going to Pakistan, if I'm going to in the road, somebody take mobile, I'm not give shoot me. So I don't want to give my children like this things. This reason I came, because I need to teach my family children what is bad, what is good, you know. Abid comprou uma passagem de avião para a Itália sem saber ainda onde iria assentar. Ao chegar, apercebeu-se de que, a não ser que fosse refugiado, que não era, não iria ser fácil obter título de residência por ali. 2 dias depois, mudou-se para a Alemanha, mas o mesmo aconteceu. Não ia ser fácil arranjar documentos. So somebody told me, because you have Schengen visa, so you can go Portugal and you can work there, and when you work, you pay tax, you get the residence. So I came here. Nem uma semana passou até a Abid apanhar um avião para Lisboa. Se era em Portugal que se conseguia documentos, era lá que ele iria trabalhar. À chegada ao aeroporto de Lisboa, a sorte sorriu-lhe. Por coincidência, conheceu um imigrante paquistanês da mesma cidade que ele, que lhe ofereceu ajuda. Abid não conhecia o país, a língua, as leis, então aceitou. So I asked him to arrange me one hotel. So I stayed in a few days hotel, and then I contact with him, and he told me you have to pay for contract, and then when I get another shop, you can work there. You pay this amount, 3,000 something, and he charged me for social, almost 500. And only one thing he do, why I'm more comfortable. Second day he take me for finance. He make my finance, you know, and I'm more comfortable. This guy is good, doing things proper, and I pay him, and I stay with him 2-3 months. He's his home. I pay rent. His home is very bad, and I buy furniture and everything for him. Abid mudou-se para a casa do amigo que o estava a ajudar na Amadora. O amigo tratava-lhe da papelada e ele pagava. No total, deu-lhe 5.000 euros. Já tinha número de segurança social, número de contribuinte, tudo parecia estar a andar. Afinal, a vida em Portugal era ainda mais fácil do que lhe tinham prometido na Alemanha. Mas os meses foram passando e as coisas foram ficando estranhas. Um dia, ao encontrar as faturas da água e da eletricidade, apercebeu-se que era ele que estava a pagar as contas por inteiro. So when I see, then something wrong there. Mas não ficou por aqui. Um dia, quando procurava emprego, I show my documents. What he's give me documents is fake. No in the system, nothing. Social, fake. tudo era falso. Segurança social, finanças, tudo. A Abid percebeu-se que o suposto amigo o tinha burlado e colocou-o em tribunal num processo que foi arquivado cerca de 2 anos mais tarde por nunca ter encontrado quem o enganou. Voltou à estaca zero e percebeu que tinha de ser ele a tratar de tudo. Inscreveu-se nas finanças para ter o número de contribuinte e logo a seguir na segurança social, os primeiros passos para regularizar a sua situação como imigrante no país. Esperou 7 meses até chegar o número da segurança social.
Sem isto, uma simples ida a um centro de saúde ou hospital é muito mais cara do que para qualquer português, europeu ou estrangeiro regularizado. Ao mesmo tempo, sem este número é impossível iniciar o processo junto do CEF. And so, if you wanted to go to, let's say, the hospital, could you go to the hospital without social number? No. Now I can go, but before no. Because there you have to pay. When you don't have social number, you have to pay. And how is it? Like, how is it to live with no social number? Very painful. Because I'm stuck. Abid começou a trabalhar com um amigo português que entretanto conhecera, mas a empresa deste seu novo patrão tinha dívidas à Segurança Social. Por causa disso, aconselharam-no a mudar de emprego. E ele começou à procura em todas as lojas ou restaurantes que encontrava. Almost 285 CV I put it. I get interviews only 3. This is the ratio for searching job. Mesmo com taxa de sucesso baixa, conseguiu emprego como cozinheiro na hamburgueria do bairro, onde ainda hoje trabalha. Foi por esta altura, em setembro de 2017, que Abid submeteu o seu processo na plataforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O próximo passo era esperar pela marcação do atendimento. And so, in 2017, you put online CEF, and how long did you wait until marcação? Almost 9 months to 10 months I wait for marcação. Because, yes. Cerca de 10 meses de espera até ser atendido. Depois disso, mais 4 meses de espera até que finalmente, em novembro de 2018, o seu cartão chegou, quase 3 anos depois de ter chegado ao país. So you arrived in February 2016, and only in November 2018 you got the residency. Then immediately go. And immediately you went to Pakistan. Why? My family is there. I have a twins daughter, 6-year-old. Twins, Jamia Fila. So of course I need to go. Then I come back. Because you couldn't go? No, without reasons it's not possible. No, my visa also expired. Without reasons it's not possible to go. Why? Because not allowed. Because my process is here. It's not possible. So you can't go and then come back. Without reasons not possible. So you're stuck. Of course, 3 years I stuck. 3 years I stuck. Then I get it, I go immediately. And how was it? It's very good time. Almost 2 months I stay there. Durante todo este longo processo de quase 3 anos, Abid ficou afastado das suas filhas. Quando saiu do Paquistão até à Europa, tinham 3 anos. Só voltou a vê-las já com 6. How was it to be like 3 years without them? Very painful, you know. Very painful. For me it's very painful. But I came for them. Abid esteve no Paquistão cerca de 2 meses. Foi em novembro do ano passado e quando regressou a Portugal, em janeiro deste ano, há poucos meses, tinha muito claro na sua cabeça qual seria o próximo passo. I need to bring my family. This is my wish. Because here is without family not possible to live. Very hard to live. And how is that process? For family, there's I need 2 jobs. One is full time, one is part time. Para poder trazer a família para Portugal, uma possibilidade legal chamada reunificação familiar, é necessário que a Abid comece um outro processo. Mas para isso, precisa de comprovar que tem meios de subsistência para si, para a sua mulher e para as suas 2 filhas. So in order to get your family here, you need to work a part-time and a full-time. Yes, full time I'm working here, 7 hours. Now I'm searching part time to bring my family. So this is the reason I'm thinking to change my driving license to bring my drive Uber. I'm just searching now. So I don't know what is good for me. God knows. Quando perguntei a Abid quando achava que tudo isto se ia resolver, recusou dar-me uma data. O mais rapidamente possível, disse-me, desviando o olhar. Ele bem sabe que não será rápido. Neste momento, ganha o salário mínimo no seu trabalho a tempo inteiro, 600 euros, mas para trazer as suas filhas e a sua mulher para Lisboa, precisa de provar que tem meios de subsistência para garantir a vida de toda a sua família.
A lei diz que são precisos, e cito, recursos estáveis e regulares que sejam suficientes para as necessidades essenciais do cidadão estrangeiro e, quando seja o caso, da sua família, designadamente para alimentação, alojamento e cuidados de saúde e higiene. Como quer trazer a mulher e 2 filhas melhores, precisaria durante pelo menos 12 meses de ter ganho pelo menos 1.300 euros. Mas ele ganha 600. Só quando tiver um ordenado que permita à família sobreviver, segundo a lei, pode iniciar o processo de reunificação no CEF. Mesmo tendo passado por tudo isto, Abid diz que ainda assim tem uma boa relação com os serviços estrangeiros e fronteiras. Tem todos os documentos arrumados numa pasta por ordem, porque diz, em Portugal os papéis são importantes, tem um bom advogado e tem algumas poupanças que trouxe do Paquistão. Considera-se um privilegiado, sobretudo quando se compara com os milhares de imigrantes que tentam um processo de regularização no país. Em Portugal são muitos ainda à espera. Há 3, 4, 5, 6, 7 anos. E se nada mudar, assim vão continuar. A eliminação das fronteiras dentro da União Europeia assinala o reconhecimento do facto de que todos os cidadãos dos Estados participantes pertencem ao mesmo espaço e partilham a mesma identidade. A frase é de Bronislaw Gemerek, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco e ex-eurodeputado, e está cravada na parede do Museu Europeu de Schengen, em Luxemburgo. Foi nesta pequena cidade no sudeste do Luxemburgo, que faz fronteira ao mesmo tempo com França e Alemanha, que foi assinado o Acordo de Schengen em 1985, com o objetivo de terminar gradualmente com os controlos nas fronteiras comuns entre os países signatários. O espaço Schengen significa liberdade de circulação. Significa que não há fronteiras físicas entre os Estados. Este é Carlos Coelho, eurodeputado português desde 1994, apesar de não ter cumprido um dos mandatos até ao fim, e 7º lugar na lista do PSD às eleições europeias deste maio. Carlos Coelho é dos deputados do Parlamento Europeu com mais experiência no que toca a Schengen. Foi relator de várias peças legislativas, incluindo o relatório anual sobre o espaço Schengen de 2018. Se o acordo de 1985 tinha sido apenas assinado por 5 países, Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo e Países Baixos, hoje a lista contém 26 países europeus. Na prática, assume-se que dentro deste espaço é como se estivéssemos no mesmo país. Eu sei que para um jovem hoje isso é um dado adquirido, mas para a minha geração não era. Nós passávamos horas nas filas entre Portugal e Espanha e tínhamos limitação nos produtos que podíamos trazer de Espanha. Não podíamos trazer mais do que uma garrafa de Gin Gordons ou 2 pacotes de caramelos. Coisas que hoje nos parecem ridículas, na altura eram assim. E hoje temos a liberdade de circulação. Isso significa que qualquer português pode deslocar-se para qualquer outro país europeu, pode deslocar-se como turista, pode ir trabalhar, pode ir estudar, e nesse país não é considerado nem imigrante nem estrangeiro. Ele é considerado cidadão e tem direitos de cidadania. Isso é uma revolução. Na prática, nós abrimos o espaço da Europa a todos os europeus. E isso não tem preço. Na última edição do Eurobarómetro, uma sondagem realizada 2 vezes por ano pela Comissão Europeia a dezenas de milhares de cidadãs e cidadãos europeus, percebe-se que a livre circulação de pessoas, bens e serviços dentro da União é o aspecto mais positivo da UE para a maioria das pessoas inquiridas, 59%. Mas, como dizia Carlos Coelho, na prática, abrimos o espaço da Europa a todos os europeus, esse espaço tinha de ser bem vigiado e seguro. E repare, quando estamos num espaço sem controle nas fronteiras internas, nós temos que confiar uns nos outros no que diz respeito ao controle nas fronteiras externas. Vamos ser mais claros. Se um cidadão de um país terceiro, seja ele sul-americano, sul-africano, australiano, do norte da África, entra no aeroporto de Lisboa, não está apenas a entrar em Portugal, porque ele pega num carro e vai para a Espanha, vai para a França, ele está a entrar na Europa. E, portanto, isso faz com que o nosso Serviço de Extensões e Fronteiras, que controla as entradas, tem de ter toda a informação dos nossos parceiros europeus e vice-versa. E por isso, o papel do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, redobrou-se. Deixou de apenas garantir que quem entra em Portugal pode ou merece estar em Portugal, mas sim garantir que esses imigrantes são dignos de entrar em qualquer outro dos 25 países do espaço Schengen. Assim, enquanto a Europa deixava cair as suas fronteiras, solidificava cada vez mais uma fortaleza à sua volta.
Segundo a Lei 23 de 2007, que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, a chamada Lei de Estrangeiros, é o artigo 77 que define as condições gerais de concessão de autorização de residência temporária. Aquilo que diz o seu primeiro requisito, o 1A, é muito simples. Para ter autorização de residência, é necessário que a pessoa estrangeira tenha, e estou a citar, posse de visto de residência válido concedido para uma das finalidades previstas na presente lei. Para que fique claro, temos de fazer uma distinção entre visto e autorização. Simplificando, uma autorização de residência diz que um imigrante pode viver no país. Um visto é apenas um papel que diz que alguém pode temporariamente passar pelo país, não viver. Existem vários tipos de vistos. Vistos para docentes e investigadores, visto para imigrantes que querem abrir um negócio, visto para estudantes, entre outros. Mas vamos focar-nos no que acontece na maioria dos casos. Estrangeiros que vêm procurar uma vida melhor em Portugal, trabalhando para uma qualquer empresa no país. Portanto, visto de residência para exercício de atividade profissional subordinada. O artigo 59 da Lei de Estrangeiros. Explicando, aquilo que diz o artigo 59, no número 1, é: a concessão de visto depende da existência de oportunidades de emprego não preenchidas por nacionais portugueses, trabalhadores nacionais de Estados-membros da União Europeia, do Espaço Económico Europeu, do Estado terceiro com o qual a Comunidade Europeia tenha celebrado um acordo de livre circulação de pessoas, bem como por trabalhadores nacionais de Estados terceiros com residência legal em Portugal. E no número 5 diz: pode ser emitido visto de residência para os estrangeiros que: A. Possuam um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, ou B. Beneficiem de uma manifestação individualizada de interesse da entidade empregadora. Resumindo, para que um estrangeiro obtenha um visto que, como vimos, é fundamental para conseguir ter uma autorização de residência, é preciso existir oportunidades de emprego não preenchidas por portugueses ou cidadãos europeus ou qualquer cidadão do espaço Schengen. E só se existirem vagas, há 3.850 vagas, e este valor não é alterado desde 2010, só se existirem, é necessário que tenham um contrato de trabalho ou promessa de trabalho ainda antes de chegar ao país. Ora, para a maioria dos estrangeiros, isto é impossível. No relatório Indicadores de Integração de Imigrantes, de 2018, publicado pelo Alto Comissariado para as Migrações, lê-se: os trabalhadores estrangeiros têm estado nas últimas décadas sobre-representados em algumas atividades e setores económicos do país. Em particular, nos grupos profissionais menos qualificados, mais precários, mais expostos à instabilidade na relação laboral, com menos remunerações e de maior incidência e sinistralidade laboral. E ainda, cito, verifica-se também que há ocupações que os autóctones evitam, trabalhos mais sujos, exigentes, perigosos, mal pagos, instáveis, e em que os trabalhadores imigrantes estão amplamente representados. Por exemplo, o trabalho agrícola ou o setor de alojamento e restauração. Mas, no geral, estes trabalhadores não conseguem promessa de trabalho ou contrato de trabalho à distância para um emprego. E é por isso que a maior parte dos imigrantes usam um outro artigo da Lei de Estrangeiros, o artigo 88. O artigo 88 é um artigo excepcional. Na realidade, até agosto de 2017, quando a lei foi alterada pela quarta vez, a palavra excepcionalmente era usada no seu texto. O que este artigo diz é que se um estrangeiro estiver já em Portugal, sem o tal visto, porque não teve nenhuma promessa de trabalho, e fizer uma manifestação de interesse junto do CEF para ter autorização de residência, então o seu processo pode ser aceito desde que, e estou a citar, preencha as seguintes condições: possua já em Portugal um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por representantes de comunidades migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela Autoridade para as Condições de Trabalho. B. Tenha entrado legalmente no território nacional. E C. Esteja inscrito na Segurança Social. Resumindo, depois de se manifestar interesse online na plataforma do CEF, 3 coisas são necessárias: contrato de trabalho, inscrição na Segurança Social e entrada legal. Além, claro, de não estar referenciado por crimes no espaço Schengen ou de ter sido condenado em Portugal com uma pena com mais de 1 ano. Vamos por partes. Primeira condição: contrato de trabalho. Nos últimos 3 anos falei com dezenas de estrangeiros em Portugal neste processo de obtenção de autorização de residência e dezenas de outros que já tinham conseguido. Há uma coisa que todos eles sabem: pode demorar anos até que recebam o título, mas é fundamental que durante toda essa espera tenham sempre um contrato de trabalho, paguem sempre os seus impostos. E para que isso aconteça, muita gente sujeita-se a condições laborais indecentes. Anabela Rodrigues, dirigente do Grupo de Teatro Oprimido de Lisboa, mediadora na Solidariedade Imigrante e 4º lugar na lista do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu, conhece muitos desses casos. Situações de injustiças de entidades patronais que não pagam. Às vezes até a questão do subsídio de Natal e de férias.
não é? Quer dizer, é ridículo. As pessoas abdicam disto, desde que tenham um contrato que tenham todos os outros. As pessoas abdicam deste tipo de coisas. Isto não faz sentido, não é? Uma luta para poder ter direitos sociais e, ao mesmo tempo, o imigrante sabe que está dependente daquela entidade patronal para poder obter, que trabalha anos, mas que sabe que vai ter que se calar um bocadinho durante algum tempo, não vou exercer muito. Às vezes não tem férias. Mas porquê? Porque eu preciso trabalhar e preciso ter a autorização. E tenho até medo de trocar de entidade patronal. Porque eu tenho medo que o CEF, tenho o azar do CEF ir lá verificar naquele dia, eu já não estou naquela entidade. Tudo isto faz com que imigrantes pouco qualificados estejam expostos a tratamentos e condições laborais desumanas, mesmo que o que façam seja essencial à nossa vida diária. Como se lê no relatório Indicadores de Integração de Imigrantes, que já citei, sem os imigrantes, alguns setores económicos e atividades certamente não sobreviveriam ou entrariam em crise, como a agricultura. Dados do Alto Comissariado para as Migrações, o ACM, mostram que estrangeiros ocupam pelo menos 15% de todos os trabalhos em agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. Hoje em dia, também, os morangos que nos chegam à mesa são de muitos que trabalham na agricultura, alguns em situação irregular, outros a lutar para que os patrões lhes paguem e outros que estão à espera há 12, 15, 16 ou 40 meses que o CEF lhes dê uma autorização de residência para que aquele morango, para que aquela flor, para que aquela batata, para aquela laranja chegue à nossa mesa. Então toda esta história tem que também estar presente cada vez que nós mordemos o morango, que agora estamos no período do morango, por isso é que eu falei do morango, realmente ele pensa nisto. Há por detrás todo um ciclo e uma cadeia. Bem, sei que já falámos demasiado em legislação, mas vou ter de voltar à lei dos estrangeiros mais uma vez. Como já percebemos, é fundamental para um ou uma imigrante ter um contrato de trabalho para regularizar a sua situação. Mas ao mesmo tempo que a lei diz isto, diz também no seu artigo 198, exatamente a mesma lei, 1. Quem utilizar a atividade de cidadão estrangeiro não habilitado com a autorização de residência ou visto que autoriza o exercício de uma atividade profissional subordinada, fica sujeito à aplicação de coimas entre 2.000 e 90.000 euros, consoante o número de trabalhadores indocumentados. Ou seja, é ilegal contratar imigrantes sem autorização de residência, mas é impossível ter autorização de residência sem contrato de trabalho. A verdade é que, segundo a Solidariedade Imigrante, não é comum empresas serem punidas por contratarem imigrantes indocumentados. Mas o ciclo vicioso criado pela legislação cria dúvida e, claro, abre margem a abusos laborais. Segunda condição: estar inscrito e contribuir para a segurança social. Os números da segurança social são claros. Portugal lucra com imigrantes no que toca às prestações sociais. Segundo o ACM, em 2017, registou-se um saldo positivo de 514 milhões de euros entre o que imigrantes recebem e o que descontam para a segurança social. Lê-se no relatório, este dado desconstrói o mito de que as pessoas imigrantes desgastam os sistemas de segurança social dos países onde residem. Na relação entre as contribuições e as prestações sociais de estrangeiros, atingiu-se em 2017 um saldo positivo que registrou valores nunca antes alcançados desde o início do século. Ainda assim, segundo vários imigrantes, incluindo a Abid, que ouvimos há pouco, a Segurança Social demora meses a atribuir o número, o que significa, claro, um atraso de meses na obtenção da autorização de residência. A Segurança Social leva quase às vezes 6 meses a emitir o número de Segurança Social. E eu continuo a trabalhar. Mas afinal, que justiça é essa de que eu, enquanto trabalhador, eu não estou sequer salvaguardado? Enquanto trabalhador, eu nem desconto para a Segurança Social, que é aquilo que é descontado para a nossa saúde, para a nossa futura reforma. Enquanto não têm acesso à segurança social, imigrantes indocumentados estão desprotegidos no que toca à saúde. Sempre que necessitarem de utilizar o Serviço Nacional de Saúde, podem ser cobradas despesas para qualquer tratamento, a não ser em casos de saúde urgentes e vitais. Ainda assim, como contou a jornalista do Público Joana Gurjão Henriques, na peça Serviços de Saúde estão a dificultar acesso a grávidas e imigrantes, de janeiro de 2017, nem esses casos parecem estar salvaguardados. A reportagem contava a história de uma imigrante grávida que acabou por perder o bebê pelas dificuldades no acesso a cuidados pré-natais. Contactámos a Segurança Social, pedindo explicações sobre a atribuição do número de identificação de Segurança Social e qual a razão para as demoras. Em resposta, por e-mail, a Segurança Social diz que o tempo médio de atribuição do número varia consoante o local onde é pedido. Nos centros distritais de grande dimensão, o tempo médio de atribuição é de 2 a 3 meses, por dar entrada, estou a citar, aproximadamente 9.000 pedidos de atribuição de número a cidadãos estrangeiros. Já nos centros distritais mais pequenos, onde, citando, em média entram mensalmente entre 100 a 150 pedidos de atribuição, na maioria dos casos o cartão é atribuído no próprio dia ou nos dias seguintes.
Quanto aos pedidos mais demorados, de mais de 6 meses, respondem. Em algumas situações, o processo de atribuição do número de segurança social é mais moroso, porquanto cerca de 40% dos pedidos não se encontram instruídos em conformidade e, nestes casos, os serviços têm de notificar o cidadão para proceder à remessa dos documentos em falta, o que origina entropias que não agilizam o processo. Mas mesmo quando imigrantes indocumentados têm já número de segurança social e contrato de trabalho, podem existir problemas. Como reportámos em abril de 2017 na peça A Revolta dos Apanhadores de Laranjas, imigrantes com dezenas de meses de trabalho podem ver negada a autorização de residência pelo simples facto de que as empresas para as quais trabalham terem dívidas à segurança social. Na altura, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras confirmou por e-mail exatamente isso, dizendo ter conhecimento de empresas que não cumprem a obrigação legal de regularização perante a segurança social, circunstância suscetível de colidir com um dos requisitos para a concessão de autorizações de residência. O CEF confirma que a prática se mantém hoje, dizendo por e-mail, e estou a citar, o comprovativo de inscrição em situação regularizada perante a segurança social, salvo no caso de promessa de contrato de trabalho, é um dos requisitos solicitados. Terceira condição. Entrada legal. Esta é a última das condições que o artigo 88 impõe para a autorização de residência. Ter entrada legal no país quer dizer, na prática, que a pessoa imigrante tem de entrar na fronteira tendo um visto Schengen dentro da validade. Ou seja, um estrangeiro de fora da Europa teria apenas de pedir um visto de turismo para aqui chegar e entrar no país dentro da sua validade. Parece simples, não é? O problema é que para muita gente, Portugal não é o primeiro país a que chegam. Como ouvimos na história de Abid, de que falámos no início da reportagem, ele veio do Paquistão para a Itália, depois para a Alemanha e só depois para Portugal. Ainda assim, Abid conseguiu entrar legalmente no país, já que não deixou o visto expirar. O visto de turismo tem uma validade máxima de 90 dias. Mas para milhares de outras pessoas não é o caso. Só semanas ou meses depois de procurarem trabalho sem sucesso nos países a que chegaram primeiro, é que decidem sair e tentar a sua sorte noutro país. E o que acontece muitas vezes, quando chegam, por exemplo, ao aeroporto de Lisboa, é que o visto já caducou. Para esses, a única maneira de conseguir ainda assim a autorização de residência era candidatarem-se a um regime excepcional através do artigo 123 da Lei de Estrangeiros. O artigo diz que, estou a citar, quando se verificarem situações extraordinárias, mediante proposta do Diretor Nacional do CEF ou por iniciativa do membro do Governo responsável pela área da administração interna, pode, a título excepcional, ser concedida a autorização de residência a estrangeiros indocumentados. Mas como explica Timóteo Macedo, presidente da Solim, este regime excepcional deixou de o ser ao longo do tempo. O que estava por trás do artigo 123 é aquilo que a gente já conhecia há muitos anos, esta parte. É um artigo excepcional. É um artigo para situações completamente excepcionais que não estão previstas na lei. Que não era o que estava a acontecer. Agora estava legalizado através do artigo 123. Estava a tornar o 123 um artigo, digamos assim, regular, ordinário, e não excepcional. E nós temos que deixar o 123 para situações excepcionais e colocassem estas pessoas no artigo 88, apesar de não terem entrada legal, mas, independentemente com um critério seletivo, mas as pessoas passavam a ter também um processo regular, sem ser excepcional por iniciativa diretora. Há vários anos que ativistas e imigrantes pediam esta mudança. Manifestaram-se várias vezes em Lisboa, com mais de 5 mil pessoas nas ruas em 2016, dormiram à porta do CEF em 2017, cortaram estradas em 2018. E finalmente... Vai ser mais fácil obter visto de residência em Portugal. O Presidente da República promulgou o diploma que simplifica o acesso do visto a imigrantes sem autorização, mas com 1 ano de descontos. A lei aprovada em fevereiro no Parlamento, com os votos favoráveis do PS, PCP, Bloco e PAN, altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Com esta alteração, passa a considerar-se como tendo entrada legal qualquer pessoa estrangeira que tenha 12 meses de descontos para a Segurança Social, mesmo que tenha entrado sem visto no país. Ou seja, deixam de ter de utilizar o regime excepcional, o artigo 123, e passam a utilizar o artigo 88, como quase todos os outros imigrantes. A medida foi celebrada por associações de defesa de direitos imigrantes como a Solim como um avanço no objetivo de regularizar a situação de milhares de indocumentados no país e vem na sequência do governo ter afirmado, em 2018, querer regularizar 30 mil imigrantes e ainda atrair outros 75 mil por ano para combater o envelhecimento da população. Carlos Coelho, do PSD, acha que esta não é a resposta certa. O que eu acho é que é desumano obrigar as pessoas a esperar mais de 1 ano por uma resposta. E, portanto, os sistemas de identificação e controle deveriam dar respostas mais céleres. Isso é o que eu acho que deveria ser feito. Presumir que
que a resposta mais eficaz, quando nós não estamos a ser competentes, é fechar os olhos e dizer quem já cá está há muito tempo, afinal está bem, pode ser um bocadinho arriscado. Portanto, eu percebo a posição de cautela de quem diz esta não é a resposta inteligente. A resposta inteligente é o reforço dos serviços para podermos, de forma atempada, responder aos pedidos que temos em cima da mesa. Luís Marques Guedes, deputado do PSD à Assembleia da República e ex-ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, foi mais longe e afirmou que esta mudança na lei terá, e estou a citar, um efeito de chamada pura e dura para entradas ilegais no país. Estamos a chamar as pessoas, venham, entrem a salto, porque depois são todas legalizadas. Para Anabela Rodrigues a medida é boa, mas não resolveu o problema. Acho que em grande medida resolve e responde uma parte das nossas ansiedades, mas ela é feita de outra vez de uma maneira atabalhada e não justa. O que parecia uma boa notícia tornou-se um pesadelo burocrático. Tiveram que voltar a entregar. Quando fizeram pedido de agendamento, deram-lhes 4 ou 5 meses e a última semana foi baldes de água fria. Então temos situações de pessoas com 30 meses de descontos que supostamente iam outra vez, pela segunda vez, para este 123, que já não foram atendidos e disseram agora você vai se inscrever novamente. E vai começar de novo o processo? Ele entra no 88. Sim, a Anabela, tal como quase todas as outras pessoas da Solidariedade Imigrante, dizem vai para o 88, ou entra no 123, como se estivessem a falar de um autocarro. Neste caso, entra no 88 significa que o imigrante que estava à espera de resposta do CEF há meses, dentro do regime excepcional do artigo 123, tem agora de cancelar o processo, voltar ao início e inscrever-se através do artigo 88. Mesmo quem tinha já marcações agendadas para abril, começou a ser enviado para trás. As pessoas ainda tinham expectativas de que aquele processo que eles fizeram antes pudesse de alguma forma ser enquadrado agora nas novas perspectivas e dar um andamento. Para que fazer 2 processos que eles já têm lá a papelada toda? E dar uma resposta positiva e avançar. Mas não. Deram uma resposta negativa àquele processo para arrumarem com aquele e as pessoas tiveram que fazer novo processo. O problema é que quando vão à plataforma online agendar o atendimento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, não conseguem. Neste momento estão fechados. As marcações, os agendamentos estão fechados. Portanto, como assim? As pessoas inscreveram-se na plataforma, fizeram a sua manifestação de interesse, já aparece quando vão consultar a plataforma, aparece lá em pré-agendamento, pode agendar. Já estamos assim há mais de 2 meses. Vai-se tentar agendar, porque neste caso, a plataforma neste caso está até bem concebida, a pessoa pode agendar para a Madeira, para os Açores, para Bragança, já não é dentro da área da sua residência, é para onde as pessoas entenderem que deve ir, ou a data que lhes interessar mais, mas neste momento, para lado nenhum, está tudo fechado, tudo esgotado, tudo cheio. E tudo cheio, possivelmente até ao fim do ano. Segundo Anabela Rodrigues, os agendamentos estão fechados desde o início de março. Quem quisesse em fevereiro fazer uma marcação... Estava para dezembro. Para as minhas últimas marcações estava a dizer... Portanto, 10 meses, 9, 10 meses. Pois sim. Por isso é que sei que está fechado, não é? Por isso é que fechou a agenda, pode estar a inquirir a outro tipo de vagas. Mas como é que isso acontece? Boa pergunta ao CEF. A entrevista que fiz a Timóteo Macedo foi no dia 8 de abril e a Anabela Rodrigues foi no dia 11 de abril. Desde essa altura, o CEF afirmou que abriria 845 novas vagas em maio. Falei no início de maio novamente com o Timóteo Macedo, que por essa altura, segundo diz, ainda não tinha apanhado uma única vaga aberta. Em fevereiro, o serviço informou que iria contratar 14 novos funcionários para o atendimento dos balcões em Lisboa. Em resposta por e-mail, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras conta-nos uma realidade muito diferente do que ouvimos até agora em relação ao processo por que passam imigrantes trabalhadores. Nas respostas que enviaram, salientam que, citando, importa referir que, de acordo com os dados provisórios disponíveis, em 2018 foram emitidos cerca de 16.500 autorizações de residência, 3.403 em 2017. O CEF defende a sua atuação. Estou a citar. Estes dados espelham já o esforço que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem realizado na regularização de imigrantes que se encontram integrados no mercado de trabalho português. A melhoria do atendimento ao público é uma matéria prioritária para o CEF, pelo que em 2018 o Serviço apostou na otimização de serviços, recursos humanos e procedimentos, numa maximização da capacidade de atendimento de forma a regularizar de forma exponencial os imigrantes que reuniram as condições de regularizarem a sua permanência em território nacional. Em termos de capacidade de resposta, o Serviço diz que tem registados para atendimento cerca de 317.500 agendamentos para todos os balcões a nível nacional. E detalha os recursos que aloca. O CEF disponibiliza um total de 1.975 vagas diárias a nível nacional, para atendimento presencial em todos os balcões, para os diferentes assuntos.
Recentemente, nas áreas de maior afluxo, como na zona de Grande Lisboa, as vagas diárias foram aumentadas para 35 vagas, de forma a corresponder à necessidade crescente dos cidadãos estrangeiros que procuram o serviço. Este aumento de vagas corresponde a um acréscimo de 14 funcionários nos serviços descentralizados da área da Grande Lisboa. Explica ainda que a demora na instrução dos processos é provocada pela, cito, entrega de processos incompletos por parte dos requerentes. A situação da Europa, Fortaleza, podemos assim dizer, é o mecanismo está montado para esperar. Eu não estou a dizer que Portugal não tenha feito um avanço muito significativo em relação à imigração, mas o avanço, ainda burocraticamente, nós estamos sempre empilhados com o papel. Parece que as mudanças legais não têm depois uma... Porque depois a prática é a morosidade na mesma. Ou seja, ela permite que realmente a pessoa se regularize, mas há uma morosidade burocrática. Neste momento, a Solidariedade Imigrante estima que sejam cerca de 15 mil os imigrantes que ainda esperam por documentos. Não existem números oficiais. E durante esta espera, que parece interminável, ficam presos em Portugal. Quer dizer, então, há aqui situações de injustiça que é o que eu chamo, e está muito ligado a este, eu estou preso dentro de um país ou dentro de uma Europa. Mas literalmente, porque eles não podem voltar a casa durante esse tempo, certo? Sim, a lei, alguns dizem, mas você pode ir ao seu país de origem e voltar. Quem é que vai arriscar ir ao país de origem com o documento caducado para voltar? Ninguém vai arriscar. Como é que eu vou arriscar sair? Na verdade, a lei é omissa em relação a isto, mas com o visto já caducado e muita gente sem visto, como já explicámos, é um risco sair do espaço Schengen e voltar a entrar. Assim, milhares ficam sem ver as suas famílias durante anos, como foi o caso de Abid. Que raio de Estado de Direito é este que tem pessoas a trabalhar continuamente naquele país e que ao mesmo tempo não os regulariza, não os dá um mínimo documento que lhes permite, de alguma maneira, ir visitar a sua família, sair e voltar? Está fechado literalmente naquele país durante anos. Estas perguntas têm que ser feitas. Que raio da Europa é que nós temos? Para Timóteo Macedo, estas barreiras só serão resolvidas com uma vontade política que diz não existir neste momento. São imigrantes, portanto é pessoal que não vota, é pessoal que não interessa muito. Por isso deixa andar, como diz o outro. Há outras coisas prioritárias que eles devem ter, mas deixa andar isto. Apesar do artigo 15º da Constituição da República Portuguesa dizer, no seu artigo número 1, e cito, os estrangeiros e apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português, a maior parte dos cidadãos estrangeiros do país não vão poder votar nas eleições deste ano. Nas eleições europeias do próximo maio, apenas podem votar cidadãs e cidadãos da União Europeia, podendo escolher entre eleger eurodeputados portugueses ou do seu país de origem. Nas eleições legislativas do próximo outubro, poderão apenas votar cidadãos portugueses ou cidadãos estrangeiros brasileiros titulares do Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Segundo dados do Alto Comissariado para as Migrações, e numa estimativa conservadora, mais de 300 mil cidadãos estrangeiros serão impedidos de votar nas eleições legislativas. Joacine Catar Moreira é da Guiné-Bissau, mas veio para Portugal com 8 anos. Aos 36 não terá problemas em votar. Licenciou-se em História Moderna e Contemporânea, tem um mestrado em Estudos do Desenvolvimento, um doutoramento em Estudos Africanos e é investigadora no ISCTE. É também a candidata número 2 da lista do Partido Livre às eleições europeias e número 1 do Partido por Lisboa às legislativas em outubro. Entrevistei em Lisboa em abril. A bem da transparência, importa dizer que o Tomás Pereira, que é também candidato do LIVRE às eleições europeias e legislativas, faz parte do Fumaça, mas retirou-se da redação e de todas as decisões editoriais no passado janeiro. Faz sentido isto, que estrangeiros não possam votar em Portugal? Não. Na minha ótica, qualquer indivíduo com maturidade eleitoral deve ter a hipótese de escolher os seus representantes, não apenas de escolher os seus representantes, como também a ter a hipótese a ser eleito. E na minha ótica, este é o maior receio que existe na Europa hoje. É que, se abrir a hipótese dos imigrantes votarem, eles sabem que existe, inevitavelmente, também a hipótese de terem de abrir para que os imigrantes possam eleger e serem eleitos. Portanto, evita-se dar o voto
aos imigrantes como uma forma de também se evitar de que eles possam vir a ser eleitos? Tu, no discurso da apresentação da candidatura da Primavera Europeia às eleições europeias, Sim. da aliança em que faz o Parto Livre, disseste uma série de coisas que hoje também disseste aqui, e que a Europa não é branca. Sim. Qual é que foi a resposta a isso? Bem, é óbvio que eu sabia exatamente qual é que iria ser o impacto, não é, de uma mulher negra, não é, estar num auditório de maioria de pessoas brancas e estar a dar a ideia de que a Europa não é branca. A Europa efetivamente não é. E eu olho para mim objetivamente. Eu sou europeia e eu não sou branca. Portanto, a minha Europa não é esta aqui, não é? A minha Europa é uma Europa em que, independentemente das nossas características fenotípicas, independentemente da nossa religião, independentemente da origem dos nossos pais ou das nossas origens, nós somos europeias. E eu fiz essa afirmação exatamente porque é ali onde está o âmago da ideologia racista, fascista e colonialista, a ideia da homogeneidade e de que ainda existe a hipótese de se ter uma Europa homogénea. Não existe. Não existe. E a Europa nunca foi homogénea, não é? Se nós olharmos para os países do norte da Europa, os países do sul, os europeus do sul da Europa têm características mais idênticas ao norte da África do que ao norte da Europa. Mas óbvio, não é, que houve imediatamente uma série de reações online absolutamente negativas, não é? Mas sobretudo de indivíduos ultranacionalistas, ultraconservadores e de partidos neonazis, não é? Portanto, eu ando neste exato momento, digamos, a ser altamente insultada nas redes sociais, em inglês, em alemão, em espanhol, em todas as línguas, não é? Exatamente. Porquê? Porque é este o maior receio que alguns europeus têm, que estes europeus têm. É a ideia de não ser óbvio quem é europeu e quem não é, não é? É a ideia de acharem que existem indivíduos de outras esferas que estão na Europa, não é? E que vão tomar conta das organizações europeias, das instituições europeias, das cidades europeias. E isto é um bocado aquele receio do ladrão que, por ter roubado, morre de medo que seja assaltado, não é? Como a Europa foi altamente colonialista, o maior receio destes europeus ultranacionalistas é que eles também sejam colonizados pelas minorias étnicas. E então usa-se imediatamente aqueles argumentos de estão a invadir o nosso espaço, a retirar os nossos empregos, casam-se com as nossas mulheres e com os nossos maridos, têm capital financeiro para isto, para aquilo. Nós, por aí fora, isto é uma grande falácia, porque a maioria dos imigrantes na Europa está em situações de subalternidade. A maioria dos imigrantes na Europa está nos empregos que os europeus não desejam, não porque sejam empregos horríveis, mas porque são
empregos mal remunerados, não é? Se de repente se iniciasse a dar 2.400 euros ao mês a todas as empregadas domésticas, no espaço de 8 meses, nós iríamos ver a alteração fenotípica das empregadas de limpeza. Posto isto. Muito obrigado. A série Aquilo é a Europa foi escrita por mim, Ricardo Seves Ribeiro. O Pedro Miguel Santos fez a edição de texto e da estrutura. O Bernardo Afonso fez a edição de som e da banda sonora original que acompanha toda a peça. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Margarida Vide Cardoso, Maria Almeida, Mau Tafes, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A parte 3, Paulo, já está disponível na tua aplicação de podcasts ou em fumaca.pt. Queremos criar o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte dele e acreditas na importância do nosso trabalho, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.